Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu postei para vocês a nossa aula 2, né, com alguns exercícios aí, apresentei os exercícios para vocês e resolvi o esboço número 1, né, para tirar dúvidas deles e deixei os outros esboços aí para vocês fazerem em forma de atividade. Eu estou vindo aqui hoje para tirar algumas dúvidas que o pessoal postou no Google Classroom aqui, né? Então, primeiramente eu vou caminhar para trás um pouco aqui. O Júlio Pereira perguntou, né, a respeito de como marcar o ponto médio no esboço 12 da aula 1. O vídeo está muito rápido, eu não consegui acompanhar. Então, aqui na aula 1, a gente tem logo no início aqui, estamos trabalhando. Ele fala sobre uma marcação de ponto médio, né? Então eu vou chegar nesse ponto aqui e vou repetir esse pedaço do desenho, caso tenha ficado alguma dúvida. Então a gente marca aqui uma linha de orientação, né? E essa linha de orientação ela precisa estar marcada com o ponto médio dela na origem do desenho. Então tem algumas formas da gente fazer isso, ó. Aqui eu selecionei o ponto de origem, segurei o Ctrl, né, e selecionei a linha também. Quando eu seleciono as duas coisas, um ponto e uma linha, ele me dá algumas opções. Por exemplo, ele dá as opções de ponto médio e de coincidente. Eu vou fazer isso no desenho para vocês verem como é que fica. Então a gente tem aqui um arquivo de peça novo, vou pegar o plano frontal e vou abrir um esboço, tá? Esse esboço eu vou fazer mais ou menos aquilo que a gente tinha naquele desenho lá, tá? Por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Agora, eu vou desenhar uma linha de centro que vai vir daqui até aqui, por exemplo, tá? E eu preciso colocar o ponto médio dessa linha na origem do desenho. Então aqui a origem eu consigo selecionar e o ponto médio dessa linha. Eu também consigo selecionar o ponto médio se eu esperar com o cursor do mouse próximo do ponto médio. Então eu poderia, por exemplo, selecionar a linha, Ctrl, ponto médio e marcar como ponto médio. Então esse ponto médio vai ser o mesmo ponto da linha, né? Uma outra forma de fazer isso seria selecionando o ponto médio. Agora eu selecionei somente o ponto médio, não a linha. E selecionei a origem. E falei que eles são coincidentes, também funciona. O próximo passo do desenho seria criar uma linha daqui até aqui que fica presa também no ponto médio, né? Então agora, enquanto eu estou desenhando a linha, eu coloco o cursor em cima da linha e aí ela já aparece aqui, por exemplo, o ponto médio. E eu posso, se eu clicar aqui no ponto médio, já fica coincidente ali com o ponto médio, tá? Ó, tá no ponto médio da linha. Beleza? Então, voltando aqui, vamos seguir para as próximas dúvidas, né? Vamos ver aqui, a gente teve uma dúvida do Paulo Ricardo, né? Bom dia, professor. Estou com dificuldade de desenhar o esboço 6 da aula 2. Poderia fazer um vídeo desenhando ele? Pois acho que vai ser útil para os próximos desenhos. Esboço 6 da aula 2. Vamos dar uma olhada. O Igor aqui perguntou, estou com dúvida no esboço 8, 10 e 12. Beleza? Tem algumas cotas que não fecham e umas não consigo definir. É exatamente esse o desafio, né? A gente tentar colocar as cotas e repetir aquele desenho ali. Mas é normal que a gente tenha dúvidas e eu faço alguns exemplos aqui para vocês para resolver essas dúvidas. Depois o esboço 3 e 5, né? E agora aqui o esboço 11 e 12. O Igor colocou uma dúvida. Em alguns esboços, por exemplo, 11 e 12, não consigo deixá-los totalmente definidos conforme as dimensões que constam no arquivo da aula 2. No entanto, adicionando algumas linhas de centro e outras dimensões, consigo deixá-lo totalmente definido. Pergunta: as linhas de centro para referência
e novas linhas podem ser adicionadas no esboço sem comprometer o cumprimento da atividade? Sim. As linhas de centro, a gente pode colocar elas para orientar o nosso desenho, né? Sem problema nenhum. Tá? Outras dimensões, se eu tenho que colocar outras dimensões, existem alguns travamentos ali que eu não coloquei no desenho. Por exemplo, ao invés de eu marcar o ponto médio de uma linha, né, coincidente com a origem, eu poderia dizer que a distância do ponto médio da parte superior da linha até a origem é a metade do comprimento daquela linha. Tá? Então tem algumas dimensões que tu vai ter que colocar caso tu não tenha fixado algumas posições. Por exemplo, fixado o ponto de origem do desenho. Né? Mas a gente vai fazer esses desenhos aqui e vamos tentar resolver. Tá? Então, por ordem, vamos tentar o esboço 3 primeiro. Tá? Por ordem dos exercícios. Né? Vou fazer o esboço 3 aqui junto com vocês. Então tá aqui o esboço 3, a gente pode dar uma olhada nele, é um esboço que não parece ser complicado, mas vamos tentar resolver ele. Olhando aqui, o que eu faria primeiro? Por exemplo, a origem, né? Eu já vejo que é um desenho simétrico, tá? Então já vou fazer só um lado dele e depois eu espelhar, tá? Outra coisa que eu preciso prestar atenção, que ele está centrado com a origem, então vou começar o desenho da origem para a esquerda, por exemplo. Outra coisa importante é que ele me dá um ponto aqui, ó, que é o centro dessa circunferência. Então eu vou começar da origem, marcar essa circunferência aqui. E aí depois eu vou marcar a circunferência de fora, vou fazer as linhas tangentes e por aí vai. Tá? Então é tudo uma estratégia de desenho. Vamos seguir. Vamos fazer o esboço 3 aqui, né? Vamos abrir um esboço aqui. Eu posso pegar por aqui também, ó, plano frontal. Tá? Selecionei o plano frontal. Coloquei ele a visualização, né? Ctrl 8 aqui para visualizar o plano frontal de frente, né? E vou colocar a circunferência aqui. Ela é uma circunferência de diâmetro 12. E ela fica 35 para a esquerda da origem. 35. E 32 para cima da origem. Aqui, ó, vamos botar 32. Correto. Ó, 32 e 35. Em volta dela tem uma circunferência de raio 16. Vamos fazer essa circunferência aqui. Em volta dela tem uma circunferência. Opa. Em volta dela tem uma circunferência de raio 16. Então vamos colocar aqui a informação. Opa, ele está pedindo um diâmetro aqui, né? Tá colocando na cota aqui o diâmetro, né? Então eu sei que o raio é 16, então eu coloco 16 vezes 2. Enter. Deu 32, tá? No caso, essa conta aqui era fácil de fazer, tá? Mas a gente pode aproveitar essa funcionalidade para facilitar várias coisas no desenho. Tá, então aqui eu tenho 28 para um lado, então aqui vai ter a metade de 28 para um lado, né? Então tá, eu vou ter mais uma linha que vai ficar tangente a essa circunferência pelo nosso desenho lá, né? Vai ficar tangente. E aqui eu vou ter outra linha que vai vir tangente a essa circunferência. E vai vir até aqui mais ou menos. Vamos olhar o desenho. Como é que ela é? Vai vir até aqui mais ou menos. E ela vai até 20 de altura. Beleza. Então eu sei que daqui para cá tem 20. Tá? Beleza. Eu sei também que essa linha aqui, ó, ela se eu segurar o CTRL, seguro ela. Seguro a linha e seguro a outra linha, eu posso dizer que ela é tangente, beleza? E eu posso fazer a mesma coisa
entre essa linha e essa circunferência aqui. Posso dizer que ela é tangente. Essa linha e essa circunferência são tangentes. Por que não? Ah, tá. Por que não tá dando? Porque esse ponto aqui, ó, tá vertical. Olha lá, ó. Esse ponto aqui tá vertical com o lado de cima. Então ele não pode ser vertical. Eu coloquei ali aleatoriamente numa posição, mas ele puxou para uma condição que ficava vertical com esse ponto, ficava vertical com esse. Então não pode. Vou tirar esse vertical daqui, vou deixar só coincidente. Agora, ele permite eu passar a posição para um lado e para o outro. Então, vou pegar aqui e vou colocar essa linha com essa circunferência tangente. Olha lá, já foi para a posição que eu queria. Corri o risco dela puxar para a tangente do outro lado. Eu ia ter que arrumar. Tá? Então, daqui para cá, tem uma outra condição aqui. A gente não tinha aquele diâmetro todo ali, né? Então a gente, no nosso desenho, não tinha essa aresta. Então a gente pode aparar essa aresta aqui, ó. Com a ferramenta de aparar arestas. Tá? Aparou a aresta. Continua o diâmetro ali. Ah, mas professor, lá tá raio. Se eu quiser, eu posso apagar esse cara aqui e colocar aqui, ó. Como ele já está aberto, vai pegar um raio. Mas o raio e o diâmetro vai funcionar da mesma forma, tá? Posso fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, falta esse ângulo aqui, ó, de 80. Ó, vou colocar esse ângulo aqui, ó, daqui para cá, faltou essa linha. Vou botar um ângulo aqui de... Opa! Aqui para cá, 80. Opa, 80. Foi. Tá? Agora eu posso espelhar que o ângulo vai junto. Espelhar entidades. Espelhar essa galera toda aqui. Mais essas duas linhas que não pegou. Em relação a essa linha de centro. Ok. Espelho. Agora o que está faltando? Essa aresta aqui de baixo. Que é o 28. Enter. Completou o desenho. Tá feito o desenho. Aí vocês vão dizer assim, professor, por que tem uma linha que está mais fina que a outra? Né? Normalmente, num desenho, né, a gente não vai ter essa configuração aqui de contornos, vários contornos fechados. Tá? Então, aqui ele não está entendendo muito bem o que vai ser essa peça. Tá? Então, a hora que eu for em recursos e extrudar esse recurso para dar um volume nessa peça, por exemplo, tá? Eu vou ter que, ele vai muito provavelmente me perguntar quais os contornos que eu preciso extrudar, porque ele não sabe se eu quero que essa circunferência tenha uma terceira dimensão ou se essa área aqui tem uma terceira dimensão. Então posso, por exemplo, selecionar as áreas que eu quero, né? E colocar aqui a dimensão. Mas para o exercício de vocês, só até aqui estava bem. Aqui vocês podem tirar um print e colocar no nosso relatório lá. Beleza?